Disruptura, uma nova atitude. Nós temos visto nesse tempo, e sem dúvida nenhuma, hoje nós estamos vivendo uma das maiores crises mundiais dos últimos 100 anos. Mas a questão é que nós não podemos nos prender a isso, né? Nós precisamos ter um outro olhar de novo, para que nós não fiquemos com os nossos olhos fixos tão somente na situação que o mundo está vivendo. Precisamos procurar olhar num outro ângulo, numa outra dimensão. E essa pandemia não é, nem de longe, a maior de todas as tragédias que podemos viver neste tempo, irmãos. Muito menos o agravamento da economia. Não é também, nem de longe, a maior tragédia que podemos viver neste tempo. Mas a maior tragédia que podemos viver neste tempo é passarmos por tudo isso, vivermos toda essa experiência, e nós vamos passar por tudo isso, nós vamos viver toda essa experiência, porque ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Sua vara e o seu cajado nos consolam. E essa é a nossa esperança. Então, a maior tragédia seria passarmos por tudo isso, e passando por tudo isso, continuarmos sendo as mesmas pessoas, continuarmos tendo a mesma atitude. A maior tragédia será passarmos por tudo isso e continuarmos vivendo as mesmas coisas. Continuarmos sendo as mesmas pessoas, vivendo na mesma sociedade, com os mesmos valores e comportamentos. A maior tragédia será passarmos por tudo isso e termos as mesmas práticas, as mesmas atitudes como igreja, como comunidade cristã. Diante de uma humanidade, diante de um povo mergulhado no caos e à espera de esperança. Então eu quero convidar você esta noite a conversar um pouco a respeito dessa perspectiva bíblica sobre disruptura, uma nova atitude. Nós, como igreja, precisamos ter uma nova postura, olhar para tudo que está acontecendo à nossa volta, vivemos o presente avaliando o que vivemos no passado e construindo uma base para o que virá amanhã. Nós precisamos, neste tempo, viver na certeza e confiança de que Deus está conosco, de que Ele está ao nosso lado, mas nós não podemos perder de vista a grande oportunidade que estamos tendo diante de nós. Embora questionado por alguns especialistas, existe um conceito que eu gostaria de trazer à memória de vocês aqui. Um conceito chinês que é muito popularizado em meio ao mundo ocidental, que diz assim: toda crise é sinônimo de oportunidade. Toda crise é sinônimo de oportunidade. Grandes líderes no mundo, como John Kennedy, ao longo da história, à frente e governo do seu país, ele por muitas vezes lançou mão desta frase, desta afirmação, para encorajar sua nação, encorajar o seu povo em tempos difíceis. E, ironicamente, a crise do Covid-19 veio justamente da China. Ironicamente, surge da China e se espalha pelo mundo inteiro. Mas a questão, o que eu faço agora, o que eu paro e penso agora nesse momento, a pergunta que me fica agora à mente é: vamos continuar tendo as mesmas atitudes de encontrar culpados para as nossas crises, ou encontraremos na crise uma oportunidade de refletir, aprender, avaliar e escolher mudar de atitude, nos reinventando como pessoas, sociedade e comunidade? Eu tenho visto alguns posts lamentáveis de pessoas falando do povo da China e recriminando o povo chinês, quando nós precisaríamos neste momento estar unidos em favor da humanidade,
e não perdermos tempo com esse tipo de discussão vã, tola. E por isso eu quero convidar você, nesta noite, a pensar um pouco sobre uma nova atitude. E fazermos juntos uma disruptura de práticas, de conceitos, de valores que possa estar roubando de nós, tirando de nós a oportunidade de experimentarmos as maravilhas que o Senhor quer operar em nós e a partir de nós, logo aí, no amanhã. Então eu quero convidar você a ler um texto pequeno, um verso pequeno, que encontra-se lá em Josué, capítulo 3, o verso de número 5. E eu queria, partindo deste verso, conversar um pouco sobre 2 momentos na história de um povo, o povo de Israel. E que lições podemos tirar da vivência deste povo e como eles passaram por determinadas experiências na sua trajetória. E como eles conseguiram viver essa disruptura e viver uma nova atitude frente ao amanhã. Josué capítulo 3, o verso de número 5 diz assim: E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vou repetir, porque é lindo esse texto. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você pode dar um amém aí? Porque é rico, é maravilhosa essa palavra. É uma palavra de ânimo, é uma palavra de esperança, é uma palavra que exige de nós uma postura, uma atitude, uma postura que gera consequência. O Senhor vai agir, o Senhor vai operar. Santificai-vos, porque certamente amanhã, certamente o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O Senhor quer operar maravilhas no meio do seu povo. Deus quer realizar maravilhas na humanidade diante do caos que está se instalando, que está instalado hoje no mundo. E nós precisamos ter um novo olhar. E precisamos reavaliar, precisamos, de fato, mudar algumas posturas para experimentarmos esta promessa também para nós neste tempo. E é isso que eu gostaria de analisar com vocês. Nós não podemos perder esta oportunidade, porque se perdermos, ela será uma tragédia muito maior do que a que nós temos presenciado neste tempo. Precisamos sair de tudo isso melhores do que entramos. O povo de Israel, um povo de Deus, um povo criado por Deus, chamado por Deus para ser seu povo, era um povo que estava nesse contexto do livro de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Nós vemos a história de um povo que durante uma grande fome, ele foi levado para ser preservado lá no Egito. E a história narra que durante um tempo eles permaneceram ali como um povo próspero, cresceram, se multiplicaram, mas o tempo se passou e a situação mudou. Os líderes daquele povo morreram e nasceram novos líderes. E esses novos líderes, diante do crescimento do povo de Israel, percebendo que este povo poderia ser uma ameaça, então eles resolveram escravizar o povo de Israel. Diante da dor e do sofrimento deste povo e o caos que se estabeleceu ali, o povo de Israel começou a gemer, a clamar, a suplicar por socorro, por libertação. E então diz a história que Deus levanta um homem para, por meio deste homem, libertar, conduzir o seu povo para fora da escravidão do povo egípcio.
E é interessante o que acontece ali, porque é muito peculiar, é muito semelhante à pandemia. Algumas pragas aconteceram ali, mas Deus tinha um objetivo muito claro ao permitir que aquelas pragas viessem sobre o povo de Israel naquele tempo. Primeiro, o povo estava há muitos anos sob a influência cultural dos egípcios. E com isso, eles receberam muita bagagem fora do caráter e dos princípios do Deus único, o Deus verdadeiro, Yahvé. Então, Deus tinha a intenção de mostrar que só havia um único Deus e fazer com que o seu povo voltasse para si, reconhecendo ele como o único Deus, o Deus libertador, o Deus salvador. E então Deus desmoraliza todos os ídolos daquele povo, todos os deuses daquele povo que influenciavam de certa forma também o povo de Israel, para poder resgatar o seu povo e retirar o seu povo. Deus faz questão de desconstruir valores equivocados, práticas equivocadas que o seu próprio povo havia sido exposto. E então, conhecemos a história, o povo é retirado daquele cenário com grande glória e vê Deus operando maravilhas como a grande abertura do Mar Vermelho, e ali atravessando o Mar Vermelho em pés enxutos e vendo todo o exército inimigo, o exército de Faraó sendo consumido pelas grandes ondas do Mar Vermelho e ali sendo derrotado, o povo louva ao Senhor e glorifica ao Senhor, salvos do outro lado do Mar Vermelho. Mas a questão é que este momento da história do povo de Israel traz-nos alguns pontos que nós precisamos ter na memória. Mesmo diante da revelação deste Deus maravilhoso, este Deus tremendo, poderoso, o único Deus, o Deus de Israel, aquele povo permaneceu murmurando e reclamando todos os dias durante a sua trajetória em direção ao que Deus havia preparado para eles. Eles reclamavam diante da liderança, eles reclamavam diante do próprio Deus. E isso foi algo negativo dentro de uma visão do Senhor para com o povo. Deus desaprovou essa postura do povo de Israel. Aquele povo também trazia na bagagem o saudosismo de coisas que viveram lá atrás. Lá naquele contexto de cativeiro, de escravidão, eles trouxeram na bagagem essa postura. E então nós vemos também que isso foi mais um ponto de desaprovação do povo diante do olhar de Deus. E por último, nós vimos que aquele povo era um povo rebelde e desobediente. E um povo que estava preso a ídolos. Tanto que quando Moisés subiu ao monte para buscar a lei do Senhor, o povo que ficara ali à espera estava adorando outro Deus. Construíram uma imagem sobre a influência do que viveram no passado. Esqueceram-se de tudo que viveram diante deste Deus único e verdadeiro. A consequência deste momento da história deste povo foi que todos aqueles que saíram da escravidão do Egito padeceram no deserto. E nenhum deles pôde desfrutar da riqueza de poder entrar na terra prometida. Nenhum deles, a não ser Josué, Caleb. Os únicos que foram beneficiados por esta promessa. Queridos, quando eu olho para este ponto da história de Israel, eu vejo que há lições preciosas para nós. Porque
toda a geração, todos que nasceram no deserto, todos aqueles que não nasceram no Egito, mas nasceram no deserto, foram forjados no deserto, inclusive o próprio Josué, Caleb, líderes que foram forjados no deserto, eles tiveram uma mudança completa na sua perspectiva de Deus. Eles mudaram a ótica deles em relação à ótica que o povo que saíra do Egito possuía. Então, nós podemos aplicar algumas coisas importantes para nós neste tempo. O povo de Israel, na primeira fase, perdeu uma grande oportunidade de experimentar uma disruptura. E o que é disruptura? Disruptura é o mesmo que ruptura, ou seja, rompimento, ou seja, descontinuidade. Ruptura é a descontinuidade, o rompimento. Agora, a disruptura é a descontinuidade e o rompimento para algo melhor, para algo novo, para algo especial. Esse termo é muito usado no contexto empresarial, onde você rompe com algumas iniciativas para novas práticas. Me parece que o povo, no primeiro momento, na primeira fase deles, eles perderam uma grande chance de viver essa disruptura de tudo que viveram no passado. Eles ficaram aprisionados a tudo que viveram no passado. Porém, aqueles que nasceram no deserto, aqueles que nasceram naquele contexto diferente do povo que saiu da escravidão, eles tiveram uma postura completamente diferente. A postura daqueles que saíram do deserto e seguiram adiante para atravessar o Rio Jordão foi uma postura de obediência e submissão. E é nesse contexto que Josué, que era o novo líder após Moisés, se dirige a esse povo nessa segunda fase, nesse segundo momento, dizendo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aquele povo, então, não desperdiçou, não perdeu a oportunidade de abrir mão daquilo que estavam trazendo na bagagem, que era talvez ainda a influência dos seus antepassados, para obedecerem a Deus, para experimentarem algo novo de Deus na sua história, na sua trajetória. E é com base neste princípio, com base nesta verdade, é que eu quero sugerir para nós nesta noite uma reflexão neste tempo que nós estamos vivendo. Uma reflexão para este momento que estamos vivendo na história. Nós estamos vivendo um momento na história onde nós estamos sendo chamados por Deus para uma disruptura. Mas essa disruptura, ela requer de nós, primeiro, obediência. Obediência a Deus, a sua vontade, aos seus propósitos. E seguimos o mesmo princípio, o mesmo conselho dado por Josué: santificação. A gente está aprendendo neste momento da história que estamos vivendo o quanto é importante a prática da purificação, da higienização. Eu acho que nunca nós lavamos tanto as mãos, nunca nós lavamos tanto as nossas roupas, nunca nós tomamos tantos banhos como nós estamos tomando ou seja, praticando neste tempo. E isso porque, de fato, é uma medida preventiva. Naquele contexto, quando Josué ele fala isso ao povo, ele diz: santificai-vos, ele estava dizendo: purifiquem-se. Porque purificar-se, santificar-se é um critério para a aproximação de Deus. Quando nós olhamos lá no Pentateuco, quando nós olhamos Levítico, Números, nós vamos encontrar algumas orientações e ritos cerimoniais de purificação.
E era justamente o que nós estamos fazendo hoje. Eles precisavam lavar suas mãos, eles precisavam banhar-se, eles precisavam lavar as suas vestes para que pudessem estar purificados. E por que disso? Deus estava, naquele contexto, dizendo, orientando, ensinando de uma maneira pedagógica a importância da santificação, a importância da purificação. Só que, naquele contexto, a purificação ela era meramente externa, como nós estamos praticando hoje, lavando nossas mãos, lavando nossas vestes, para tirar toda e qualquer contaminação de vírus ou de qualquer enfermidade como havia naquela época. A lepra era uma delas. Mas como nós podemos aplicar isso em nossa vida hoje? Santificar-se, separar-se, é um critério, é um pré-requisito para nos aproximarmos mais de Deus. Nós precisamos, nesse tempo onde nós estamos sendo levados a uma disruptura, nós precisamos de fato reconhecer quais são as coisas que temos vivido até aqui que estão sendo desaprovadas por Deus. Coisas que possam estar nos impedindo de termos esta proximidade maior com Deus, esta relação maior com os seus propósitos, com os seus projetos, com os seus planos. E essa não é uma palavra simplesmente para a igreja do Senhor, mas para toda a humanidade. Porque na realidade, esta ruptura, ela aconteceu lá no início, lá na criação de tudo. Quando Deus, ao criar o homem, projetar o homem para uma relação contínua e perpétua de comunhão, o homem então rompeu com esta relação quando adentrou o pecado. E este rompimento trouxe distanciamento do homem para com Deus. Então, muitas das coisas que vivemos hoje é consequência do nosso distanciamento de Deus, das nossas escolhas de viver os nossos descaminhos. Então, me parece que esta grande pandemia que vivemos hoje é, de fato, um convite de Deus para nós vivermos uma disruptura de práticas, de valores, de condutas que nos impedem de chegarmos mais próximos de Deus. A maior tragédia que podemos viver neste tempo é passarmos por tudo isso sem de fato reconhecermos que precisamos de transformação e mudança em nossas vidas. Então eu quero te convidar nesta noite a avaliar a sua própria vida. O que temos vivido hoje que tem trazido dificuldade para nos aproximar mais de Deus? Se você, meu querido ouvinte, que ainda não teve a oportunidade de ter um encontro real com o Senhor, a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores e separados estamos da glória de Deus. Houve uma ruptura da glória de Deus, ou seja, nós não temos acesso a Deus neste tempo. Somente por Cristo Jesus. Se nós queremos buscar esta purificação, essa santificação, nós já temos o remédio. Jesus é o remédio. Jesus, ele é o remédio para a nossa santificação e para que nós possamos experimentar as maravilhas que Deus quer operar na nossa vida em um tempo ainda presente. O sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se você ainda não teve essa oportunidade, eu quero te dar essa oportunidade hoje de você refletir sobre isso. Santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A santificação
individual, como homem, nós precisamos fazê-la em Cristo Jesus. E essa santificação, ela é interna. Ela é da nossa vida eterna, da nossa alma. Isso só pode ser proporcionado por Cristo Jesus. Agora, essa disruptura que nós precisamos ter neste tempo, além de ser uma disruptura no âmbito espiritual por meio de Cristo Jesus, nós precisamos ter uma disruptura de algumas práticas, irmãos. Algumas práticas que têm assolado a nós como pessoas, a nós como famílias, como sociedade, como humanidade e também a nós como igreja. E quando nós somos chamados a viver esta vida de santidade e temos esse cenário diante de nós, é uma grande oportunidade para avaliarmos o que temos feito da nossa vida. O que nós estamos experimentando no nosso dia a dia como igreja do Senhor. O que nós estamos experimentando na nossa vida como servos do Senhor. Como nós temos vivido como sociedade, como nós estamos vivendo como cidade, como um contexto de sociedade. Nós precisamos reavaliar a nossa conduta. Este tem sido um tempo onde nossa agenda não é mais importante, onde o dinheiro não está sendo tão importante. Nós estamos preocupados com algo maior, com a nossa vida. Parou tudo. Tudo parou. E por que será? Uma grande oportunidade de repensarmos a nossa conduta. Andy Stanley, ele diz o seguinte: toda decisão tem uma consequência e todo caminho tem um destino. É tempo de tomarmos decisões que vão reverberar no nosso amanhã. É tempo de tomarmos decisões que vão nos levar para o caminho certo, o caminho das maravilhas que o Senhor quer operar em nós e através de nós. Quer operar na nossa vida como pessoas, na nossa família, na nossa sociedade e nossa igreja. Nós temos esta chance e nós não podemos desperdiçá-la de forma alguma. Nós precisamos abraçar com todas as nossas forças e vivermos uma nova atitude, como igreja, como sociedade, como indivíduos neste tempo. E aí, esse conceito de santidade nos dá algo precioso. A santidade, ela não é uma opção. Quando Josué estava dizendo para o povo, santificai-vos, isso não era uma opção que ele estava dando para o povo. Ela é uma necessidade. Santificai-vos. Lá em Hebreus 12, 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós precisamos mudar a nossa conduta. Nós estamos vendo no meio de uma pandemia pessoas perdendo tempo falando sobre partidos e governos e se degladiando nas redes sociais, quando é tempo de nos reservarmos e de buscarmos repensar a vida, os nossos valores e as nossas condutas, para de fato haver uma disruptura da maneira como nós estamos vivendo em sociedade, vivendo esta vida que o Senhor nos presenteou. Então o texto diz: esforcem-se para viver em paz, em viver em paz com todos, para serem santos. Nós precisamos promover a paz e não a guerra, não o ódio. É tempo de disruptura dos valores equivocados da nossa sociedade. É tempo de disruptura dos valores equivocados da política. É tempo de disruptura de condutas que vão na contramão do caráter do Deus Criador, deste Deus maravilhoso que está conosco. Pensando ainda em santidade, nós podemos afirmar que a santidade é igualmente necessária para um serviço eficaz a Deus.
Quando nós olhamos para 2 Timóteo 2:21, nós vemos: se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Queridos irmãos, eu quero dizer que nós precisamos, de fato, viver esta pandemia olhando para ela como uma grande oportunidade de desassociar as nossas práticas que nos afastam de Deus para uma nova atitude de vida. E eu quero caminhar para a conclusão desta minha palavra, pensando como isso se aplica à Igreja do Senhor. Há um exemplo muito próprio de disruptura lá em Atos capítulo 12. A igreja estava muito feliz e vibrante, vivendo tudo aquilo que Deus havia promovido, o crescimento, a comunhão, o partir do pão, reunindo-se, perseverando de casa em casa e nos templos, mas de repente nós vemos uma grande perseguição em torno da igreja. E aí, neste cenário de caos que atinge a igreja, nós percebemos que a igreja de Jerusalém, que estava confortável, que estava vivendo dentro de uma forma confortável, ela precisou se reinventar como igreja naquele contexto. Para ver as maravilhas que o Senhor haveria de promover, ela precisou se reinventar. Aquela perseguição, aquelas mortes que aconteceram no seio da igreja, fez com que a igreja sofresse uma disruptura das formas, mas não das normas que o Senhor havia dado a ela. Nós estamos vivendo em um tempo onde, como igreja, nós precisamos repensar as nossas formas para preservarmos preservarmos as normas que recebemos do Senhor Jesus em nossa prática de vida. Nós precisamos repensar a maneira de ser igreja, sem deixarmos de ser este organismo vivo que é o corpo de Cristo Jesus. Nós precisamos nos reposicionar e não ficarmos presos a formas, a métodos, a ferramentas, mas precisamos resgatar para este tempo alguns valores que deixamos para trás. Precisamos de uma disruptura, talvez de uma influência que recebemos durante anos de prática neste grande fervor do crescimento da igreja no último século. Nós precisamos talvez reavaliar o que de bom podemos manter e o que talvez possa nos impedir de experimentarmos as maravilhas que o Senhor tem para nós como igreja diante da nossa missão no mundo, que é de acolher pessoas, que é de amar pessoas, que é de apresentar o Evangelho a estas pessoas de uma maneira eficiente, de forma que elas sejam transformadas, de forma que elas também possam fazer uma disruptura com todos os conceitos e valores dos seus descaminhos e estarem novamente reconciliadas com o Criador. É tempo de uma disruptura completa de tudo aquilo que nos impede de sermos eficientes na nossa missão, de sermos eficientes no nosso relacionamento com o Deus vivo, único, o Deus presente entre nós. Esse Deus que não está aquém de tudo que nós estamos vivendo neste tempo. Então eu quero convidar você, meu amigo, meu irmão, a de fato pensar neste tema.
A pandemia que nós estamos vivendo hoje é uma grande oportunidade de rompermos, de não darmos continuidade a práticas, a pensamentos, a valores, a formas que estão impedindo-nos de estarmos mais próximos de Deus, que nos impedem de vivermos uma experiência mais íntima com o nosso Deus, que nos impedem de sermos mais eficientes na nossa missão que recebemos do próprio Deus, que é de amar e de revelar o Deus que é amor por meio de uma vida autêntica, uma vida de pregação do Evangelho, muito mais com o exemplo do que com palavras. É importante resgatarmos para este tempo um princípio que temos como batistas, o sacerdócio universal do crente. Nós precisamos entender que a mudança que está acontecendo no mundo vai exigir de cada um de nós o exercício do sacerdócio universal de cada um. Nós não estaremos mais presos, nós não iremos mais terceirizar a nossa fé, nós não estaremos mais impedidos. Deus está nos chamando para próximo dele, para uma relação íntima, pessoal com ele, aonde nós vamos ser instrumentos nas mãos dele para levar esperança a este mundo que estará em um caos por não terem a mesma esperança que nós temos em Cristo Jesus. Então, meu querido irmão, não passe por essa pandemia, não passe por essa crise sem um aprendizado, sem uma disruptura de coisas que lhe atrapalham a viver o novo de Deus. Santificai-vos, separem-se, purifiquem-se destas coisas, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Esta é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Que possamos refletir nesta palavra, possamos acolher esta verdade e que possamos, de fato, em Cristo, fazer toda a disruptura necessária para então vivermos o novo de Deus para este tempo.